Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Hoje eu vou mostrar uma das redes mais importantes para a eletrônica, a rede H, muito usada para representar um transistor de junção. É daí que sai o tal HFE. Mais tarde eu vou mostrar a rede Y, muito usada para representar um JFET. Vamos lá? Uma rede pode ser representada por um bloco com 2 fios na entrada e 2 fios na saída. Os 2 fios da entrada podem ser chamados de porta de entrada, e os 2 fios da saída podem ser chamados de porta de saída. Saída e entrada do quê? Do sinal AC. Então esse tipo de rede é usado principalmente na análise AC, com circuitos usando transistores e JFETs. Nesse tutorial eu vou falar sobre a rede H. Essa se aplica mais ao transistor de junção. Vamos começar por essa rede. Vejam que na porta de entrada tem 2 sinais, a corrente de entrada I1 e a tensão de entrada V1. Nada mais lógico. E na porta de saída também tem 2 sinais, a corrente de saída I2 e a tensão de saída V2. Tudo com letras minúsculas representando um sinal AC. O parâmetro H relaciona as entradas e saídas conforme as equações abaixo. Veja que relaciona tensões e correntes tudo misturado. Por isso é chamado de parâmetro híbrido. A nossa missão em um circuito vai ser determinar os valores dos parâmetros H. Para determinar os parâmetros, vamos usar uma regrinha similar às regrinhas de Thevenin e Norton. Mas aqui é melhor fazer na prática, em um circuito simples, é claro. Olhando o circuito da figura, vou determinar os parâmetros híbridos. Sim, isso mesmo. Não fique assombrado assim. Essa filosofia dá para usar em qualquer tipo de circuito. Esse circuito pode ser desenhado como uma rede de 4 terminais. Então podemos levantar os parâmetros híbridos. Note que existe um ponto comum entre a entrada e a saída. Num circuito comum seria o terra, mas para a rede deve ser desenhado dessa forma. A técnica é bem simples. Vou começar determinando o parâmetro H11. Para isso é só zerar a parcela contendo V2. Como faço isso no circuito? Colocando o V2 em curto. Isso lembra o Thevenin, não é mesmo? Agora é só aplicar uma tensão na entrada, simulando V1, e analisar o circuito para determinar I1. Veja que o parâmetro H11 é a relação entre a tensão de entrada V1 sobre a corrente de entrada I1. Simples assim. Vou determinar essa relação nesse circuito do exemplo. Cuidado com o sentido das correntes. Você poderia analisar de forma literal, mas é mais prático chutar um valor para V1 e determinar I1. Por exemplo, V1 igual a 100 V. O parâmetro H11 é a razão entre a tensão de entrada V1 com a corrente de entrada I1. Como eu conheço a tensão de entrada V1, a tarefa é determinar a corrente de entrada I1. Nesse circuito com R2 colocado em curto, só tem a resistência R1 limitando a corrente 1. Então I1 é igual a V1 sobre R1 de 60 ohm. Isso dá 100 sobre 60 ampere. Vou deixar assim por enquanto. Agora é só aplicar na equação do parâmetro H11 e resolver. O parâmetro H11 é igual a 60 ohm. Como é uma relação de tensão AC sobre corrente AC, a unidade é ohm. E a grandeza é impedância. Como estou olhando pela entrada, é a impedância de entrada. Claro que aqui a impedância possui somente a parte resistiva, mas é uma impedância. Você já ouviu isso antes, não é mesmo? Sim, nos amplificadores. Agora você está sabendo de onde surgiu esse termo? Viu como foi fácil? Agora o parâmetro H12. A técnica continua sendo a mesma. Vou zerar a outra parcela. Nesse caso, vou fazer a corrente I1 igual a 0 para zerar a primeira parcela. E então, vou medir a tensão V2 na saída. Como faço isso? Isso mesmo. Abro a entrada. Agora é só aplicar uma tensão na saída para energizar o circuito, simulando a tensão V2. Não pode ser na entrada porque ela está aberta. Então é só aplicar a tensão na saída e medir a tensão na entrada. Viu que simples e surpreendente? A rede parece uma minhoca. Às vezes a tensão é aplicada de um lado, às vezes do outro. Agora é só analisar o circuito e determinar a tensão de entrada V1. Isso é moleza, não é mesmo? O parâmetro H12 é igual à razão entre a tensão V1 sobre a tensão V2. Esse circuito é tão simples que posso resolver de forma literal. Nem precisa colocar valores. Veja, como o circuito está aberto na entrada, então a corrente 2 circula direto sobre a resistência R2 de 40 ohm. Então a tensão V1 é igual à tensão V2. Elas estão em paralelo. A queda de tensão na resistência R1 é zero. Substituindo na equação do H12, fica H12 é igual a 1
V1. V1 é igual a V2, mas esse parâmetro mostra a relação entre a tensão de entrada sobre a tensão de saída. O inverso do ganho de tensão, não é mesmo? Então é chamado de ganho de tensão reverso. E não tem unidade. Será que dá para determinar o ganho de tensão mesmo? Aquele que relaciona a tensão de saída com a entrada? Claro! Logo a seguir, sigam meus bons. O restante segue o mesmo raciocínio. Para determinar H2O1, é só fazer V2 igual a zero. Você já sabe como fazer isso, não é mesmo? É só colocar em curso a saída V2, e então energizar o circuito e determinar I2 e I1. Aqui é melhor aplicar uma fonte de corrente na entrada. Você poderia aplicar uma fonte de tensão também, mas com a fonte de corrente fica mais fácil. Aqui eu vou simular a corrente 1. O parâmetro H2O1 é igual à razão entre a corrente de saída I2 sobre a corrente de entrada I1. Com o curto sobre R2, a corrente 1 vai passar direto por I2. Então a corrente 1 vai ser igual à corrente 2. Bem, quase. Preste atenção no sentido da corrente 2. Olhe que a setinha está apontando no sentido contrário de I1. Então I2 é igual a menos I1. Não erre o sentido. Então o parâmetro H2O1 é igual a menos 1. Simples assim. E você sempre se esquivou de estudar os parâmetros H, porque era difícil, mas na verdade não é tão difícil assim. Note que esse é outro parâmetro que não tem unidade, e expressa a razão da corrente de saída sobre a corrente de entrada. Então, é o ganho de corrente desse circuito. Será que é daqui que vai sair o HFE? Agora vamos ao último parâmetro, H22. Você já sabe como fazer. É só zerar a corrente de entrada e aplicar uma tensão na saída. Vou usar o velho truque de colocar uma fonte de tensão conhecida. Nesse caso, vou colocar uma fonte de 100 volts, mas pode ser qualquer tensão. O parâmetro H22 é a razão entre a corrente de saída I2 sobre a tensão de saída V2. Como eu já sei a tensão de saída V2, então devo calcular a corrente 2. Como não tem corrente circulando por R1, então a corrente 2 circula todinha por R2. Na verdade, só R2 influi nesse circuito. Então a corrente I2 é igual a 100 volts sobre 40 ohm. Isso dá 2,5 ampere. O parâmetro H22 é igual a corrente 2 sobre a tensão V2. Substituindo os valores e calculando, isso dá 0,025 Siemens. Sim, a unidade é Siemens, o inverso da impedância, que é a admitância. O parâmetro H22 é igual a corrente 2 sobre a tensão V2. Então, esse parâmetro é igual à admitância de saída. Admitância, impedância, viu? Aos poucos você vai fixando todos esses conceitos, mas é preciso praticar, perseverar. É a sina do técnico eletrônico. Agora a cereja do bolo, o toque final. Se eu tiver dois circuitos com os mesmos parâmetros, eles são equivalentes. Se eu conhecer um, então eu conheço o outro. Vou montar um circuito equivalente para os parâmetros híbridos. E esse será o circuito que eu vou usar sempre que eu conhecer os parâmetros híbridos. É isso que eu vou fazer no transistor de junção. Esse circuito mágico é mostrado na figura. Note que eu escrevi o parâmetro H22, que é uma admitância, como uma impedância. Nós estamos mais acostumados a trabalhar com resistências e impedâncias. Se dá para simplificar, o circuito de saída tem uma fonte de corrente controlada. A corrente vai depender da corrente de entrada. Você já viu isso no transistor? A corrente de coletor é beta vezes a corrente de base. A fonte de tensão no circuito de entrada é uma fonte controlada também. O seu valor vai depender da tensão de saída. Vou mostrar como usar o circuito equivalente pode ser uma alternativa para analisar circuitos. Vou fazer isso substituindo o circuito do exemplo anterior pelo seu equivalente híbrido. Veja que fantástico! Eletricamente são exatamente a mesma coisa. Essa eletrônica tem cada uma que às vezes parecem duas. E para que serve isso? O melhor é mostrar num exemplo. Veja no exemplo da figura. Agora vou mostrar que você tem mais uma forma de analisar o circuito da figura, que é o circuito visto antes com uma resistência na saída e uma fonte na entrada. A pergunta é: determine a tensão sobre a resistência de carga RL.
Claro que eu poderia usar a lei de Ohm ou a lei das malhas, mas como exemplo, vou usar o circuito equivalente com os parâmetros híbridos. Veja como ficou o circuito. Aqui eu substituí o parâmetro 1 sobre H22 pelo equivalente resistivo. Fica mais fácil trabalhar só com resistências. Note que a tensão que eu quero, a tensão na carga, é igual à tensão V2 do equivalente híbrido. Já vou salientar bem isso, porque a fonte de tensão da entrada depende dessa tensão, mas a fonte de corrente de saída depende da corrente de entrada. Então, primeiro de tudo, vou determinar a corrente de entrada. Vou analisar o circuito de entrada. Olhando só a malha de entrada, fica fácil determinar a corrente 1. A corrente 1 é igual à tensão da fonte B1, de 15 volts, menos a tensão da fonte interna, que é igual a menos a tensão de saída V2, e como a tensão de saída é igual à tensão na carga, fica 15 volts menos a tensão na carga. Tudo isso sobre a resistência de 60 ohm. Ficou na forma literal? É a primeira equação? Eu não sei o valor da tensão de saída VRL. Aliás, essa é a minha pergunta. Então, preciso de outra equação. Ela vai sair do circuito de saída. Veja que no circuito de saída, a tensão na carga está em paralelo com a resistência de carga e a resistência interna de 40 ohm. Tudo alimentado pela fonte de corrente interna, que é igual a menos I1. Então, é essa corrente que vai gerar a tensão na carga. Eu poderia usar o divisor de corrente, mas aqui é mais fácil fazer o paralelo das duas resistências e então calcular a tensão sobre esse paralelo. Qual das soluções você escolheria? Fazendo o paralelo de 40 ohm com 24 ohm, isso dá 15 ohm. Veja como fica o circuito. Vou resolver esse circuito e determinar a tensão na carga. O valor da fonte de corrente é menos I1, e você sabe que esse menos indica que o sentido real da corrente é o inverso. Então, para não me complicar com sinais, fica mais fácil inverter o sentido da corrente interna e tirar o sinal de menos. Agora, a corrente gerada por essa fonte vai gerar a tensão na carga com a polaridade pedida no exercício. Esse circuito foi tirado do livro Dispositivos e Circuitos Eletrônicos do Bogart, e foi lá que eu vi esse truquezinho maneiro. Tem que seguir os bons, não é mesmo? A tensão na carga é simplesmente igual à corrente 1 multiplicada pelo paralelo de 15 ohm. A corrente 1 foi determinada no circuito de entrada e é só substituir. Agora é só resolver, passando 60 para o outro lado da igualdade, multiplicando, e o 15 dividindo, 60 sobre 15 dá 4. Agora passando o valor VRL para o outro lado, somando, agora é só isolar VRL. A tensão de saída é igual a 15 sobre 5, isso dá 3 volts. Viu como é possível usar o equivalente H para analisar circuitos? Faça pelo método tradicional e veja se não vai chegar exatamente no mesmo resultado. Claro que nesse tipo de circuito não vale a pena usar a rede, mas para transistor em pequenos sinais, não tem outro jeito. Agora que você já conhece o circuito equivalente dos parâmetros H, saiba que eles têm nomes. Veja a seguir. H11 é impedância de entrada, nada mais lógico. Então é chamado de HI. Esse I é de input. H12 é o ganho de tensão reverso, HR. Esse R é de reverso. O H21 é o ganho de corrente direta, HF. Esse F é de forward. Será que esse HF tem algo a ver com HFE do transistor? O H22 é a admitância de saída e o O é de output. A maioria das vezes vai ser desenhado como impedância de saída como o 1 sobre HO. Veja o circuito equivalente híbrido com os nomes dos parâmetros e tudo mais. Já está começando a se parecer com o transistor, não é mesmo? Sim, está parecendo com o transistor, e vai ser exatamente isso que vamos ver no próximo tutorial, os parâmetros híbridos aplicados ao transistor. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!